De volta com a Ação Nacional, hoje nós estamos falando sobre a corrupção no futebol. E para falar sobre esse assunto, temos em nosso programa o jornalista esportivo João Carlos de Freitas e também o advogado Dr. João Felipe Artioli. Bem, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, nós vamos acompanhar aqui um VT que a nossa equipe de reportagem saiu nas ruas perguntando para a população o que eles acham sobre essa corrupção no futebol. Ultimamente saíram várias notícias na mídia sobre a corrupção no futebol. E hoje eu vim conferir o que a população acha sobre isso, em um país em que o futebol é a paixão nacional. Sim, eu gosto bastante de futebol e acompanhei por cima, assim, não entrei nada em site, nada para ver exatamente o que está acontecendo, mas isso no futebol, na minha opinião, vem acontecendo há muito tempo. E não sei por que descobriram só agora, mas que bom que descobriram. E isso é lamentável, porque infelizmente o futebol é baseado muito em dinheiro hoje em dia. Muita gente joga bem, tem muito jogador bom, mas por não ter dinheiro, por não ter um empresário, por não ter alguém que está lá atrás bancando tudo que um atleta precisa, não consegue ser jogador. Infelizmente, muita gente que nem joga bola tão bem consegue só por causa dos empresários, gente que está financiando lá por fora, tudo debaixo dos panos lá. Infelizmente, o futebol tem o esporte em geral, né? Mas o futebol foi desmascarado dessa vez. Sim, acho que é muito vergonhoso, né, o que o futebol está passando. É bom que isso venha à tona para livrar os maus condutores do futebol, né? Livrar um pouquinho, dar um pouquinho mais de ênfase aos clubes que revelam os jogadores, né? Ultimamente só os empresários ganham dinheiro. Olha, hoje em dia a gente está vendo corrupção em tantos setores no Brasil, né? Eu creio que o futebol seria mais um, porque é muito dinheiro envolvido, né? A gente vê a venda de jogadores para o exterior, é muito dinheiro. Não condiz com a realidade do Brasil hoje, né? Então eu acho que deve ter, sim, muita coisa escondida por trás disso. Queria saber o que vocês acham, se vocês têm acompanhado as notícias que saíram do escândalo da FIFA. Tenho acompanhado. Eu acho que é uma vergonha esse esquema de corrupção. Foi os brasileiros quem montou, né? O João Avelange e o Ricardo Teixeira que montou um esquema de corrupção e mundializou o esquema de corrupção. E parece que o governo brasileiro é co-partícipe disso, né? Isso envergonha o futebol, isso tem que acabar, tem que ir todo mundo para a cadeia. Uma vergonha. A lei foi feita para todos, inclusive para os grandões, para os grandes ladrões, né? Só que os grandes ladrões têm muito dinheiro, né? E dizem que o judiciário é susceptível a quem tem muito dinheiro, não sei, né? Agora, a cadeia funciona para uns, para outros não funciona. Isso é um fato verídico, né? Isso não tem nem assunto mais, né? É roubo, né? Roubo é roubo, meu filho. Tem muita gente envolvida. Tem mais gente envolvida aí. Não é só o Marinho. Tem muita gente aí por meio. O senhor acha, então, que existe a corrupção no futebol? Existe. O senhor acha que existe alguma forma de solucionar isso? Tem. Desde que põe as pessoas certas no seu cargo certo, tem. Desde quando o Brasil é Brasil, existe corrupção. É lógico que há corrupção, sim. E o que o senhor acha da corrupção? Existe um fim? Como que o Brasil pode trabalhar isso, o esporte? Olha, o pouco que eu entendo, eu acho que não vai acabar nunca. É na política e no futebol. A corrupção não acaba nunca. Desde 1500, o Brasil foi descoberto, a corrupção. O que eu acho que é uma irresponsabilidade da parte deles em fazer isso, né? Principalmente com a Copa do Brasil, que também deve ter a ver alguma coisa no meio. Tá certo. E você acha que existe solução para a corrupção no futebol? Eu acho que não. Porque até nos campeonatos brasileiros, campeonato paulista, acontece esse tipo de coisa. É a opinião da população. Falando aí. Bom, vamos começar com... Eu gostei do que desde 1500. Desde 1500, essa corrupção no Brasil. Cabral já subornou os índios, né? Pô, essa do rapaz foi muito boa. Bom, João Felipe, teve um senhor aí que falou que foi enfático. Ele falou assim, olha,
todo esse esquema de corrupção que está aí na FIFA começou aqui no Brasil. Pera lá pouco. Podemos afirmar isso? Não é isso, não. Nós precisamos ser bom em alguma coisa. Isso mostra até a revolta da sociedade, né? Sim. Não só com o futebol, mas o Brasil, com país do futebol, né, que todo mundo Brasil, fala, exatamente. Né? É o que movimenta muito o mercado nosso ao futebol. Mas não são só os brasileiros. É que se você pegar, né, João Avelange, Ricardo Teixeira, então, genro dele, né, e da sequência de sucessores. Mas você tem isso em todas as outras federações. O jogo de poder é muito grande. Esse que é o problema, né? Exatamente. A FIFA, o Blatter mesmo para se eleger, claro, é uma manobra política, não deixa de ser lícita. Mas muitas pequenas federações, né, são parentes que confederação é só no Brasil, né? As outras são federações, até para não achar que são federações nossas estaduais. Muitas pequenas não recebiam aporte da FIFA ou nem atenção da FIFA. E o Blatter, quando assumiu, começou a financiar, né, mas de forma legal, essas federações para que elas crescessem e pudessem desenvolver futebol. Com isso, indiretamente, ele acabou, entre aspas, comprando os votos. Então, você já percebe que isso vai despertar interesses dos menores países aos maiores países, porque é muito dinheiro envolvido. E quando se entra nesse jogo da política, o caminho mais fácil acaba sendo sempre esse. Eu tinha até uma pergunta, no próximo bloco a gente ia falar um pouquinho, mas eu acho que cabe aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Agora, o presidente aí, o Blatter, 17 anos, né, no poder. Acho que é muito tempo no poder, uma pessoa só, a gente acaba vinculando a pessoa a um poder extremo, E o pior, que tudo se atrela a ele. Sim. Eu acho que deveria de ter uma política dentro desse sistema que uma pudesse regra modificar isso. para você rodiziar. A CBF está soltando um estatuto aí que vai permitir apenas uma eleição. Só que esse estatuto ele está colocado de tal forma que o Polo de Janeiro ele pode ficar até 2027, né? Então você vê, mesmo com a regra mudada, ela só vai valer depois de 2027, quer dizer, no caso de excluir o Marco Polo de Janeiro. Mas você falou do Blatter, o Blatter ele é apenas o segmento da dinastia, né? Porque isso vem com o próprio Jules Rimet, não é mesmo? João Avelange ficou 24 anos antes do Blatter, né? E agora tem o Blatter a 17. Isso também, conforme disse o doutor João Felipe, se aplica às federações, né? Às confederações, a CBF, né? CBF, que é a antiga CBD, o tempo que ficou o Ricardo Teixeira, né? Agora o Marinho, pouco tempo, mas o Marco Polo, evidente que vai tentar se perpetuar também. Então, realmente, é uma casta, né? É uma casta, é um ciclo fechado. Exatamente. Né? Onde eles buscam atrelar todos os interesses e, infelizmente, eles são obrigados a usar da corrupção para não perder, né? Para não perder o poder, né? E até tem um fato interessante, em 2013, se não me engano, no final de 2013, uma alteração na legislação do imposto de renda, que acabou alterando a Lei Pelé. E forçando os clubes a alterarem o estatuto, se adequarem, na verdade, para continuar sendo beneficiários de certas isenções fiscais e tributárias. Poucos clubes fizeram essa alteração, que era até o começo de 2014. A Ponte foi uma que alterou. Dentre essas mudanças significativas que é o que, para dar destaque, a reeleição. Limitou-se apenas uma reeleição. Então, são que vários eu acho que requisitos. seria o correto. O razoável. Como se faz com o São presidente da mandatos República, de até 4 anos com uma reeleição. Ponto. E apesar disso, também é um recurso, mas não é o que resolve. Sim. Porque é uma forma de tentar barrar, pelo menos, a situação. É uma né? forma. E isso se aplica a muitos clubes também. Você vê que tem presidente aí que está, né, há muito tempo. Também. Ou então, mesmo que ele não seja efetivamente o presidente, mas a linha política é dele, né? Quer dizer, consequentemente, a linha econômica também. Então, é isso aí. É você trabalhar com aquilo que não é seu, né? Porque o futebol é um patrimônio, né? Por exemplo, a CBF. Muitos tratam a CBF como entidade privada. Mas espera um pouquinho. Entidade privada que usa um bem que não é dela, a seleção brasileira é de quem? A seleção brasileira é da CBF? É do povo. Entendeu? Agora... ela representa o povo ou representa a CBF? Então, representa o povo, quer dizer, qual é também a participação do governo federal
né? Antigamente nós tínhamos o CND, que era o Conselho Nacional de Desportos, né? Ele tinha um pouco mais de participação, representando o Estado dentro do futebol, né? Hoje o Estado ele está apartado do futebol. Existe até um projeto de lei nesse sentido, para que não tenha mais essa característica privada, justamente é o hino, a seleção, são signos nacionais que são utilizados pela CBF com fins lucrativos, muito lucrativos, mas pertence ao país, ao governo, né? Não à entidade privada. Por exemplo, o governo tem parte nisso? Não. A seleção brasileira, cada vez que ela joga, ela tem uma cota milionária. Muito bem, muito justo, porque ela realmente é representativa. Agora, como é administrar esse dinheiro, né? Até a mando de jogo, João? Porque muitas vezes os telespectadores nossos não entendem. Por exemplo, até mando de jogo. O jogo vai ser da seleção brasileira, foi decidido que vai ser lá no país tal. Isso tem o país paga por ter seleção, é isso? Paga. É um contrato milionário. Eu não sei exatamente os valores, mas a seleção brasileira não entra em campo por menos de 5 milhões de reais, né? Ou 5 milhões de dólares, ela não entra em campo. Então, veja bem, vender a seleção brasileira, Júnior, doutor João Felipe e amigos, é como você vender água no deserto. Qualquer um de nós é capaz de vender a seleção brasileira. É um produto que todo mundo quer. Todo mundo quer. Agora, eu pergunto a você, por que a CBF ela coloca um intermediário? Você sabe disso? Que existe uma empresa, né? O doutor João Felipe sabe disso. Uma empresa que é encarregada da elaboração, de negociar, de vender os amistosos da seleção brasileira. Que são objetos, inclusive, da investigação do governo norte-americano. Essas empresas. Então você vê que em todas as logísticas, em todas as mobilizações, em cada passo, no caso da CBF, falando de seleção brasileira, tem pontos de interrogação, começando na convocação de jogadores. Né? Você acompanha futebol. Eu vou fazer uma pergunta a você, o doutor João Felipe também, que acompanha. Vocês se lembram de Afonso? Afonso Alves. Ninguém se lembra. Vocês não se lembram. Por que vocês não se lembram? Porque ele era um jogador, né? Um jogador sem expressão. E o Afonso jogou na seleção brasileira, se eu não estiver enganado, andou fazendo, acho que chegou a 20 amistosos, né? Não sei, e foi na era Dunga também, era um centroavante, aquele grandalhão que jogava na Europa, etc. Agora você deve estar lembrando aí, né? Ele acabou sendo negociado até depois. Isso, por quê? Porque o grande mercado era o futebol inglês. E o futebol inglês, os grandes clubes ingleses, Manchester, Arsenal, Chelsea, todos esses grandes, Liverpool, né, os grandes clubes ingleses, eles só compravam jogadores brasileiros, no caso, que tivesse passado pela seleção brasileira. Então existia essa coincidência. O cara ia lá na seleção, jogava, 10, 20 partidas, existia um número lá já pré-estabelecido, e daqui a pouco ele estava no futebol inglês, né, como se tudo fosse imagem. E daí afora vai e vira produto do mercado internacional. E o povo vê isso, o povo sabe, o povo enxerga isso. É por isso que eu disse a vocês, eu não me surpreendo em nada em observar e experimentar o que está acontecendo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo aqui na Ação Nacional, voltamos já falando sobre a corrupção no futebol. Fique com a gente.